A recuperação pós-catástrofe é um desafio para muitos países africanos, marcados nas últimas 5 décadas por cerca de 2.000 catástrofes naturais e outras crises sanitárias. Inundação, deslizamento de terra, seca, avanço do mar, terremoto e outras catástrofes naturais graves muitas vezes enfraquecem ainda mais um continente já afetado por conflitos armados e pela pobreza. Para lidar com as ameaças de catástrofes naturais de forma eficaz, cerca de 100 representantes do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, estabelecidos em África, refletiram sobre a questão da recuperação pós-catástrofe durante um workshop de 2 dias, coorganizado com o governo do Japão em Dakar, capital senegalesa. Antes de atualizar as respostas ao risco de catástrofe e aos próprios catástrofes, respostas que consistem num sistema de recuperação pós-catástrofe, os especialistas fizeram um levantamento das catástrofes que ameaçam a África. De acordo com as nossas experiências, há riscos de inundação, há riscos de seca, pois são os 2 principais fatores que afetam a África. Houve também a situação do ébola, que afetou muito a África Ocidental. E a nossa principal mensagem é que não pode haver desenvolvimento sustentável. Não poderemos alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável se não tratarmos das questões de redução de riscos e de catástrofes naturais. O impacto das catástrofes naturais ou sanitárias, tanto no plano humano como econômico e de infraestruturas, é tão grande que o PNUD e outras agências internacionais consideraram a questão como uma prioridade em matéria de segurança. O desenvolvimento não acontece de um dia para o outro, portanto é um investimento a longo prazo. Tentamos reforçar as capacidades. Em Guiné houve casos de sarampo, por exemplo, mas as pessoas conseguiram controlar isso rapidamente, o que não foi o caso do ébola. São estes tipos de ações concretas que estamos a desenvolver, incluindo as comunidades, para reforçar a resiliência das comunidades, para que as pessoas possam reagir muito rapidamente antes que a situação fique fora de controle. Muitos atores decidiram, após a trágica crise sanitária da epidemia do ébola de 2013, que fez 11.000 mortes em 2 anos na África Ocidental, nomeadamente, estimular as respostas dadas às potenciais catástrofes. Referente à crise sanitária do vírus do ébola, que foi uma verdadeira lição, testou severamente todo o sistema de resiliência dos Estados, bem como o apoio dos seus parceiros. Desde então, um processo de recuperação pós-catástrofe foi arrancado efetivamente na Libéria, onde quase tudo arruinou-se. Hoje, a economia do país, que pagou caro pela epidemia do ébola, está a registrar dificuldades. Não é apenas o PNUD que trabalha sobre essas questões, mas trabalhamos especificamente sobre as questões de recuperação econômica. Um país como a Libéria, que saiu de uma taxa de crescimento antes da crise de 14% para chegar a uma taxa de menos de 7% de crescimento econômico. Isto significa que há uma perda de 21 pontos em termos de taxa de crescimento. Isto não afeta somente o crescimento, mas tem, sobretudo, um impacto maior sobre o bem-estar da população, sobre o poder de compras da população, até mesmo sobre a estabilidade do país e da região numa maior escala. Portanto, o nosso objetivo é ajudar os países da região do Rio Mano a se levantarem e a lidarem de uma melhor maneira com as crises, além da questão da resposta da crise, mas também a questão da prevenção, implementar sistemas, mecanismos. When Ebola came, that changed everything. Quando o ébola surgiu, tudo mudou. Passaram de um crescimento positivo para um crescimento negativo. E isso foi sério. Enquanto país que sai de guerra, eles estavam construindo o seu sistema de saúde, o seu sistema de referência do primário ao terciário. E antes que pudessem se reposicionar, o ébola surgiu. Isto significa que o sistema não é suficiente resistente ao choque do ébola. And that means the system was not strong enough to withstand the shock of Ebola.
Para nunca mais sofrer estes tipos de danos e parar de fazer tanto esforço na reconstrução muitas vezes difícil, o PNUD e os seus parceiros estão cada vez mais empenhados em formular para os chefes de Estado e de Governo instruções que favoreçam um conjunto de boas práticas relacionadas com a prevenção. Now we have realized that there is need to build on also preventive, measures. Nós percebemos agora que é necessário tomar medidas preventivas para poder contribuir na prevenção dessa catástrofe. O apoio nessas áreas inclui o reforço da capacidade analítica dos próprios governos para entenderem as causas profundas das catástrofes naturais e também fornecemos um apoio político e, evidentemente, a capacitação institucional para abordar as causas profundas das catástrofes naturais, para que possam tanto responder às catástrofes como preveni-las o quanto for possível. But then they're also able to prevent as much as possible. Esses planos de prevenção muitas vezes exigem grandes financiamentos dos Estados e dos seus parceiros. É neste contexto que o Japão, que conhece bem a questão da recuperação pós-catástrofe, por ter enfrentado tsunamis e terremotos inúmeras vezes na sua história, acompanha os Estados africanos enfraquecidos ou ameaçados por catástrofes ou crises naturais. Depends on the countries, and of course you have more than 50 countries in African continent. Isto depende do país e há mais de 50 países no continente africano. Temos o assistente técnico, jovens voluntários como assistentes e outros projetos. E através da organização internacional, como o PNUD, no total nós cooperamos com a sede, mas além do escritório regional e do escritório do país, temos outras formas de assistência, tais como assistência técnica, assistência financeira e outros projetos. Por isso, gostaríamos de continuar a apoiar o desenvolvimento da África. We'd like to continue our support to the development of the Africa. Assim que os planos de recuperação e o financiamento forem concluídos, cabe aos especialistas em catástrofes implementarem procedimentos de educação e formação para o benefício das próprias pessoas. We have been discussing on how to better plan for recovery. Discutimos a melhor maneira de planificar a recuperação. Eu acho que trata-se de algo novo e ouvimos governos diferentes falarem sobre isso. Como integrar isso nas suas políticas nacionais, encontrar mecanismos de financiamento para as medidas de recuperação. Eu diria que esses pontos são novos. Estamos em pequena escala e acho que o próximo desafio é como alcançar uma escala maior e garantir que seja amplamente aceita. Eu acho que é realmente importante falar sobre isso. I think this is really something that we discussed and which is very important. O workshop da Dakar, que contou com a presença de especialistas de toda a África e não só, permitiu, por um lado, fazer um balanço da situação de alguns países que foram afetados severamente por catástrofes ou crises sanitárias, estabelecer um novo mapeamento das ameaças de catástrofe e, por outro lado, estabelecer novos procedimentos de emergência. Les Comores, c'est un archipel, donc on a... Comores é um arquipélago. Está exposta à inundação, a ciclones periódicas, ao deslizamento de terra. Temos um vulcão ativo. Portanto, trata-se de um país vulnerável, exposto aos riscos de catástrofes. Mas, felizmente, a nível nacional, estão-se conscientes disso. E hoje estamos a tomar a medida de planeamento deste processo de gestão das crises, tanto a nível nacional como a nível das coletividades, pois também há comunas, há entidades insulares, e tudo foi bem pensado a nível da planificação local e nacional. É bem réfléchi au niveau donc de la planification locale et nationale. Every year Todo ano registramos grandes furacões devastadores e em 2017 registramos alguns dos furacões que destruíram completamente algumas das ilhas do Caraíbas. Portanto, trata-se de um grande problema. Estamos confrontados com muitas inundações, mas não registramos problemas de seca como a África. Portanto, aqui registra-se principalmente furacões e inundações tropicais. O PNUD, em quase todos os países em desenvolvimento onde trabalha, estamos empenhados na produção de risco de catástrofes, ou seja,
ajudar os países a se prepararem para as catástrofes, porque registra-se atualmente o fenómeno de catástrofes. Estamos aqui para ajudar a pôr em prática um mecanismo, uma legislação, mas também a capacitação dos governos para responder às catástrofes, tanto para as comunidades, através da criação de um sistema de alerta precoce. Por exemplo, no Caraíbas, quando há um furacão à frente, precisamos que as pessoas saibam disso com antecedência. Está na educação popular, está no sistema escolar, é um programa de educação de rádio e televisão, mas também colocamos rádios e telefones móveis nas comunidades e os informamos com antecedência. Algumas pessoas nomeadas pelo governo saem para informar a comunidade que reside na área próxima de onde o furacão atingirá. E é isso que estamos a fazer aqui em África também. Sistemas de aviso prévio são necessários. A fim de equipar os atores no campo com uma experiência semelhante à da Jamaica ou do Japão, o PNUD, logo após as conclusões dos especialistas, realizou uma formação prática. As lições tiradas da implementação dos nossos programas mostram claramente que a nossa população deve estar no centro das nossas respostas. As respostas devem ser baseadas nas necessidades da população. Portanto, trata-se de considerações participativas que partem do terreno, sobem para cima e não o contrário. Portanto, trata-se realmente de colocar as populações no centro dos planos de desenvolvimento locais, das respostas humanitárias locais, de forma a encontrar uma solução apropriada às nossas necessidades. Embora nesta reunião as reflexões estavam mais focadas na reconstrução dos estados após catástrofes naturais, muitas vezes imprevisíveis, os conferencistas não deixaram de mencionar a fragilidade de muitos estados africanos, ligada aos conflitos armados, à insegurança, bem como à má governação. O relatório do Banco Mundial de 2016 estima que havia cerca de 12 milhões de pessoas desalojadas na África subsaariana devido a conflitos. Uma realidade provocada não por catástrofes naturais ou crises sanitárias, mas pelas ações do homem que podem realmente ser evitadas pelo próprio homem.